Olá, gente, estamos de volta no Papo de Perfil, podcast onde você vai encontrar tudo que você precisa, todas as curiosidades, novidades, lançamentos, tretas, fofocas. Nossa Senhora! Tudo aqui sobre festas e eventos. É um podcast que tem vários convidados muito legal, vai rolar muita coisa interessante. E hoje eu tenho o prazer de apresentar vocês que já viram o episódio 1. Ela fez o papel de host, entrevistou a gente, só que agora a gente invertemos o papel e eu vou entrevistar ela, a Renata vai entrevistar ela. A gente quer extrair uma história maravilhosa, porque eu peguei a bio dela, ela é só isso que eu vou falar para vocês, ó. Proprietária da Thaísa Carvalho Eventos, fundadora do curso Estrelas, que vocês vão saber muito bem o que é isso. Ela é ex-funcionária de loja de carro, Mitsubishi, vocês vão saber dessa história também. Cursou marketing na faculdade, casada, tem 3 filhas maravilhosas, é palestrante. Cara, tem tanto assunto aqui que você vai precisar ficar preso nesse podcast se você quiser extrair o máximo dessa pessoa maravilhosa que é Thaísa Carvalho. Obrigada! Maravilhosa! E aí, Thaísa, como é que você tá? Eu tô nervosa. E além de nervosa? Feliz. Animada? Feliz, animada, grata, Rafa. Que bom. Eu acho que a palavra é essa, eu tô grata. Legal. De verdade. Mas, olha só, a gente leu uma bio aqui, é isso tudo mesmo? É. 2 empresas, já foi funcionária, já cursou faculdade, 3 filhas, palestrou no workshop de 15 anos no Rio, em São Paulo. Sim. É uma pessoa Isso vivida, tudo. né, gente? Curso 2 em 1 para cerimoniais. Isso aí. A história é longa, né? A história é longa, você está disposta a compartilhar? Vou resumir, mas vou compartilhar com Você certeza. está disposta a compartilhar com a Disposta gente, demais. compartilhar com todo mundo que está Demais. assistindo esse Contar a nossa podcast. história é sempre bom, né? É o que a gente conversou um pouco no episódio anterior. Faz a gente puxar na memória e falar assim, cara, olha o que eu já vivi pra chegar até aqui. Porque a gente tem a sensação de que a gente nada. Sim. Nossa, mas eu não tô chegando a lugar nenhum. Sim. Tá? Principalmente esse sentimento pós-pandemia, né? Que muita gente tá tendo que recomeçar. A verdade é essa. Tem uma galera que parou e aí você fala assim, nossa, não, gente. Quando eu paro pra analisar, assim, cara, como eu tô sendo ingrata comigo de dizer que eu não construí nada, eu construí coisa pra cacete. Essa cobrança diária, né, que a gente tem de estar sempre melhorando. Exatamente. Não é E fácil. aí começa por onde? Cara, primeiro assim, antes da gente começar aqui nas pautas, né? A gente queria saber o que você tem feito, assim, cotidianamente, além de trabalhar muito. O que você tem, assim, hoje? O que é Thaís? Se a Thaís não estivesse aqui hoje, O que você estaria o fazendo? que você estaria fazendo? Só pra gente entender o tamanho do prejuízo que a gente causou em você Então. hoje. Jamais prejuízo algum. Mas se eu não tivesse aqui hoje, ou eu estaria fazendo reunião com o cliente. Na verdade, eu tinha uma reunião Isso que eu ia marcada hoje, e aí eu consegui reagendar para poder estar aqui. Ou então eu estaria limpando uma fralda de cocô. Interessante. Legal. Nós temos aqui, né? É pra ser sincera, não é? Lógico, uma Especialista especialista em em limpeza limpeza de de também. fralda. Faltou colocar isso na Coloca bio aí, aqui. por favor. Mas, gente, olha só, a gente vai começar aqui agora a extrair o máximo dessa... Eu vou botar uma cola aqui, onde eu e a Renata vamos compartilhar uma série de coisas que a gente... Que eu particularmente, eu quero saber de você. Eu acredito que tem muita gente que também quer saber. Tem fornecedor que quer saber. Tem clientes seu que já passaram por você e não sabem. Tem clientes seu que ainda tem contratos a cumprir com você e que precisam saber de muita coisa sua. Porque você tem uma história, que eu pude ver aqui, uma história muito rica. Uma história de quem batalha, né? Não começou a batalhar agora. Não E mesmo. eu acho que vai ser um bate-papo muito, muito legal hoje no Papo de Perfil. A primeira coisa, pra gente já dar o start nisso. Tirando o lado profissional, tirando o lado tudo, tirando a fralda do cocô. Quem é Thaísa Carvalho?
A Thaísa Carvalho é uma sonhadora. Eu sou muito sonhadora. Mas eu não sou uma sonhadora romântica. Porque você pode sonhar e levar isso pro lado romântico, né? Ai, que coisa linda, eu tô sonhando. Não, não. Eu sonho e eu corro atrás pra cacete pra conseguir realizar os meus sonhos, entendeu? Eu não fico esperando cair do céu. Então, eu posso te dizer isso. Eu me orgulho da mulher que eu me tornei. Uma mulher que, porra, persevera muito, vou te falar, porque é muita porrada que a vida dá na gente. Eu me orgulho da família que eu construí, das filhas que eu tenho, principalmente da mãe que eu sou. Eu sou mãe de 3 meninas lindas, mas uma delas me faz mais forte todo dia, que é a Helena, que é portadora de paralisia cerebral. E eu não vou chorar agora, mas então eu acho que não tem como falar só da Thaísa se não falar da Thaísa profissional, da Thaísa mãe, porque uma coisa leva a outra. Uma coisa tá ligada à outra. Totalmente, Rafa. Quando eu pensei em desistir, assim, da vida, tá? Da vida mesmo, que eu fiquei muito mal, que foi na época do diagnóstico da minha filha Helena, que não foi no parto, quer dizer, foi no parto, mas o diagnóstico, eu fiquei sabendo que ela tinha paralisia cerebral, ela já tinha mais de 1 ano. Então, assim, foi um baque muito grande pra gente. E quem me botou de pé foi meu trabalho. Sim. Entendeu? Isso é bem legal. Foi o meu trabalho. Se não fosse o meu trabalho, se não fossem as minhas clientes, os meus eventos, eu tinha morrido. O trabalho tem esse remédio, né? Ele é um remédio. Não, e assim, até vou pegar um gancho sobre isso que você está falando, sobre ser mãe, ser profissional, né? Eu me coloco na mesma situação, porque eu sou profissional e também sou mãe. Eu vejo que... Eu vou te fazer essa pergunta, mas eu acho que eu já sei a resposta. Você já se sentiu muito cobrada da sociedade como mãe por tentar ser uma puta profissional? O tempo todo. Porque acontece muito isso. Por exemplo, eu vou trazer uma história minha que de repente você tem a sua. Eu já fui cobrada pelo familiar meu de, tipo assim, eu deixar os meus filhos muito tempo com babá pra eu poder trabalhar. E as pessoas não conseguem entender que eu estou trabalhando pra poder dar futuro para o meu filho. Eu poderia ser a mãe mais presente do mundo. Mas, Rê, se fosse o contrário, se você não estivesse trabalhando e estivesse em casa... Iam cobrar. O que você faz por essas crianças? Exatamente. Nunca tá Não bom, corre né? atrás de nada. É sempre assim. A cobrança em cima da mulher, ela é sempre muito... Não desmerecendo o esforço dos homens, tá? E lá em casa é muito isso, porque lá em casa os papéis se inverteram. O meu marido parou de trabalhar para ficar com as crianças para eu trabalhar. Então você imagina como é que as pessoas veem isso? Você não tem vergonha de deixar as suas filhas o tempo todo com... Não, ele é o pai delas. É isso aí. Ele é o pai delas, ele não tá... Claro que ele é um ótimo pai e tal, não sei o quê, mas e se fosse o contrário, tava tudo bem. Entendeu? Então, tem muito essa cobrança. E voltando à questão do uma coisa leva a outra, quando eu estou muito triste com o meu trabalho, que alguma coisa acontece que te desmotiva, não tem jeito, eu olho para as minhas filhas e falo assim, puta, não posso desistir, cara. Não posso parar. Tem que seguir. Então, uma coisa, não tem como falar sem misturar. Exatamente. Não dá. Tá muito presente dentro da sua vida profissional, a família, né? Muito, muito. Se por algum momento o seu trabalho desandar, com certeza tá conectado com alguma coisa que aconteceu dentro da família e vice-versa. Tem. E dentre todas essas 1001 Thaísas aqui, que já foram de tudo um pouquinho, aonde que você se encontrou? Porque eu lembro que eu vi aqui na sua bio que você chegou a largar a faculdade, que você estava quase terminando, para tentar uma outra coisa. Gente, assim, a gente, né, já fez faculdade e tal, a gente sabe que é uma luta você fazer. E você chegar quase ao ponto máximo e decidir parar para tentar... Né? Um período? O que foi? O que aconteceu pra Thaísa falar, não? A Thaísa sempre foi sonhadora, tá? Mas esses sonhos, eles mudam no meio do caminho. Você não precisa ter o mesmo sonho pra sempre, né?
São metas e objetivos e tal. E aí eu trabalhava, na verdade, na Mitsubishi. Eu trabalhei em 3 concessionárias de Mitsubishi, eu trabalhava na parte do marketing. Mas, gente, é ilusão quem acha que quem trabalha em concessionária ganha bem, porque eu ganhava muito mal. E eu queria muito fazer faculdade. E aí eu comecei a trabalhar como aluna voluntária na Estácio, na Universidade Estácio de Sá. Eu trabalhava em troca da faculdade, eu não ganhava nada. Nada, nada, nada. E aí eu fui efetivada, então saí da Mitsubishi, entrei na Estácio, fui efetivada como aluna voluntária, virei funcionária. Só que, cara, eu entrava na unidade mais ou menos 7h40 da manhã, eu saía da unidade 11 da noite, porque eu fazia o meu horário de trabalho e engrenava na aula. Sim. Entendeu? Era bem puxado. Nessa época eu já tinha até minha filha mais velha, eu não via minha filha. E eu tive um gestor muito de um filho da puta, que foi inclusive com ele que eu decidi que eu nunca mais queria trabalhar pra ninguém. Sim. Eu nunca mais eu ia ouvir ninguém me dar ordem, porque ele me chamou de merda pra baixo. Assim, o negócio era nesse nível. Na Estácio eu tive esse gestor, depois de muitos anos eu tive também gestores maravilhosos, com quem eu aprendi muito. E aí, uma amiga estava em processo de casar. E eu, melhor amiga dela, entrei de cabeça com ela. Ela tinha uma assessoria, ela tinha cerimonial e tal. Mas amiga é amiga, né? Eu embarquei nesse sonho com ela. E aí, dali, eu falei assim, opa. Tem um mercado aqui. Eu não quero mais trabalhar para os outros. Eu tô de saco cheio. Inclusive, foi na Estácio que eu conheci o meu marido. Meu amor, te amo. Ele fazia faculdade com você ou ele não, trabalhava? O nome do amor. Rafael. Ai, gente, Rafael, gente. Olha isso. E aí... Todo Rafael é gente boa. O meu me aturar não é mole, não. Mas aturar ele também não é fácil, não, que é ariano. Olha aí, gente boníssima, então, ele. Então, eu juntei uma coisa na outra. Eu falei assim, cara, eu não quero mais trabalhar pros outros. Eu quero... E aí eu vi um mercado ali. Em seguida, o Rafael me pediu em casamento. E aí, assim, cara, vou esperar meu casamento passar pra eu conseguir só que nesse meio, entre o casamento da minha amiga e o meu casamento, eu sempre fui muito comunicativa. Então eu fui fazendo amizades, eu fui fazendo network, sem nem saber que eu tava fazendo, mas eu tava fazendo. Sem nem saber se aquilo ali ia ser o... eu simplesmente... E aí um belo dia eu virei pro meu marido, a gente já... Antes do nosso casamento acontecer de fato, a cerimônia, né? A gente já era casado, mas a cerimônia eu virei pra ele e falei assim, cara, olha só, vou pedir demissão. Ele olhou pra minha cara assim, hã? Tipo, você tá louca? A gente é muito pobre. Como é que você vai fazer isso? Tipo, por que eu quero casar com essa pessoa mesmo, né, gente? Você tá desequilibrada assim, cara, hoje, amor? Eu quero ser cerimonialista. E aí, ele olhou bem pra minha cara e falou assim, meu irmão, tu tem noção que tu não tem nada? A gente abriu, assim, o aplicativo do banco, da Caixa Econômica Federal, conta poupança, que eu nem tenho mais. E lá tinha uns R$5. Olhei pro lado, não tinha um computador. Não tinha. Eu falei assim, tá, então você vai ser cerimonialista. Então eu vou lá, vai largar tudo? Pra você dizer, pô, assim, só tem um problema, eu não tenho computador, meu celular era tão travado, tão velho que... Não, a gente vai dar um jeito nisso. Como que não tinha dinheiro? Ele entrou, espero que a minha sogra não veja esse... Ah, meu Deus do céu. esse episódio. Ele simplesmente fez uma visita à mãe dele e ele furtou o notebook da casa dela. Uau! Ei. E levou pra mim. Foi por uma boa causa. Foi um empréstimo. Vamos pensar assim. Você devolveu, Rafael? Não devolveu. Olha aí, Rafael. Não devolveu? Foi empréstimo, Ela não sabe até hoje que ele pegou isso. Ela achou sabendo que... agora, Mentira. hein? Ele não furtou, não. Mas ele falou assim, alguma coisa tipo, mãe, tô pegando aqui. Ah, tem ninguém usando. Mãe, tô pegando... Foi isso. E ela, não, Rafael. E ele, já peguei. Já foi? Entendeu? Foi mais ou menos isso. E foi isso. E com aquele notebook eu virei muita madrugada. E deu certo, cara. Fui embora, deslanchei. Então, 10 anos já como cerimonialista. Maravilha. Quando você fala 10 anos de cerimonialista, eu faço uma conta aqui rápida. Da idade dela, não, né? Não. Ah, tá. Porra, Rafael. Até pegando a pauta que eu fiz aqui, que minha esposa comprou um telefone novíssimo agora.
bem bacana, só que eu não consigo usar. Ah, tá. Ele não tá conseguindo. Mas quando usar. você fala 10 anos de cerimonialista, eu faço uma conta rápida e vejo que você tinha uma filha de 3 anos nessa época. Uhum. Sim. O que a gente volta a citar aquele assunto da dificuldade, que era um bebezinho. É. E você passando por todo esse E fui início. muito julgada. Rafa, fui muito julgada. Porque eu tinha uma Porque- filha de 3 anos. Eu queria. Quando você fala pra mim, quando você falou assim, eu falei pro Rafa, eu quero largar meu emprego. Quem tá assistindo tá achando que é uma história. Pô, ela quer largar o emprego, ela quer tentar, e pá, beleza, legal, mas quando você fala em ser julgada, você falou isso com uma criança de 3 anos. Tem uma agravante na sua decisão. Né? Tem. Na verdade, eu já era muito julgada, né? Porque eu era muito jovem. A Alice nasceu, eu tinha 20 anos, tá? 20 para 21 anos, que é a minha filha mais velha. E ninguém dá crédito pra uma menina de 20, 21 anos que tem uma filha. A verdade é essa. Então, eu passava o dia todo fora de casa, trabalhando, estudando. E o que eu escutava, família, de todo mundo, cara, você larga a sua filha. Era isso que eu escutava. E o meu marido entrou na minha vida, a Alice chama ele de pai, tá? Mas ele sempre criou a Alice, mas ele não é o pai biológico dela. Sim. E ele simplesmente falou assim, cara, vambora. Comprou a Comprou guerra. o barulho, Comprou a guerra. E todo esse suporte que ele me deu, eu falo muito isso pro meu marido, inclusive. Cara, se não fosse ele ter acreditado em mim, o Rafa é muito fechado, sabe? O Rafa é muito fechado, muito na dele e tal. Mas se não fosse esse suporte, porque ele não julgou a mãe como uma criança de 20 anos. Ele amparou. E amparar, eu não tô falando de grana, porque ele também não tinha. Parar Tá. na ideia, né? Isso, de falar No assim, emocional. é Acreditar isso, no emocional. cara, eu vou te mostrar que aqui tem base. Aqui você tem uma base. E foi isso que ele fez. E aí, ó, depois disso já vieram mais 2 bacuri que ele botou pra dentro. Aí, assim, eu tô seguindo aqui uma série de coisas que eu falei no início, né, gente? A gente tem muitas coisas que eu tenho curiosidade em saber. Você já passou pra gente algumas coisas bem legais. E aí, você falou, depois disso, você, fazendo contas, hein? Você, com uma filha de 3 anos, começa a se estabilizar na sua profissão, né? E vem nossa linda Helena. Porque eu imagino que se a sua vida tivesse um gráfico, né? Ele seria meio que assim, aí assim, e aí depois força de novo para subir, aí outra pancada para cair e um pouco mais de força para subir, né? Seria um gráfico meio que uma... E aí, assim, eu sei que eu sei que é muito emocionante falar sobre isso. Porque é o que eu falei no início. Quando eu comecei a ler a sua bio, eu sabia que a gente teria uma história incrível para falar hoje aqui. Eu tinha certeza que seria incrível. Porque aqui a gente tá... Dificilmente a gente tem uma riqueza tão grande de conteúdo num fornecedor com família, com evento, com superação. E eu não tô falando isso porque eu te convidei e eu tenho que falar bem de você. Eu tô falando isso porque tá escrito aqui, a sua história diz isso. Eu não inventei esse roteiro. Eu não vim aqui e vou falar, eu vou escrever um monte de coisa aqui que não existe para me poder. Isso aqui é verídico. Você tá me passando o que efetivamente aconteceu na sua vida. E assim, eu imagino que caiu quando você estava se estabilizando. Eu acho que você precisou, o seu gráfico deu uma queda para baixo e você precisou fazer alguma coisa para esse gráfico subir de novo. E aí a minha pergunta é, nesse momento, dessa segunda, né, queda ali do gráfico efetiva, o que passou na sua cabeça? Você falou assim, cara, agora toda a energia que eu tinha para ir lá para cima, eu gastei. Acho que eu não vou ter mais para subir de novo. Ou você falou assim, se eu fui uma vez, eu vou de novo.
A Helena, ela chegou, eu engravidei da Helena num período de muita ascensão profissional pra mim, então foi um baque, tá? A Helena não foi planejada, nada disso. Mas eu fiquei muito feliz, né? Era a minha segunda filha, a outra já tava maior e tal, e eu tava com uma estabilidade financeira ali. Não era o momento ideal, mas eu acho que o momento ideal não existe pra nada, sim, tá? Então, super ok, fiquei muito feliz. Helena nasceu e tal. E aí eu acredito que você esteja um pouco curioso, me corrija se eu estiver errada, pra entender como foi esse processo até o diagnóstico da Helena, Exato. né? Helena nasceu como uma criança típica, tá? Já vou deixar aqui bem claro para quem estiver ouvindo, a gente não se usa o termo normal, porque a minha filha, ela não é anormal, Sim. tá? A minha filha é normal, como todo mundo, então é uma criança típica e uma criança atípica. No caso, a minha filha, ela é atípica, ela não é anormal. E eu sou muito incisiva, eu sou com essa causa, tá? Eu sou uma pessoa que eu sou muito incisiva nisso. E eu comecei a perceber que quando ela fez 6 meses, assim, que ela não estava tendo o desenvolvimento que seria compatível com a idade. Com a idade, sim. Né? E aí eu comecei a ir atrás de pediatras, rodei vários, enfim, eu vou resumir porque é muito longo. Numa outra oportunidade eu até conto, porque é uma história muito bonita. A gente tá ciente, vamos precisar te trazer aqui. Ela é uma história muito bonita, não é porque é da minha filha, mas é uma história muito bonita. E até que eu passei por vários pediatras que cagavam na minha cabeça, assim, não davam nem atenção pro que eu tava falando, até que eu encontrei, e resolvi fazer uma última tentativa, assim, cara, eu vou nessa médica aqui. E aí eu já entrei no consultório, ela sentada, eu falei assim, olha só, eu vim aqui pra falar, eu não vim aqui pra escutar. Você vai me ouvir? Porque você é médica, você entende tudo de medicina, mas quem conhece a minha filha sou eu. E aí ela fez assim, mas o que tá acontecendo, sabe? Assim, ela ficou assustada. Ela falou assim, não, você já tava saturada. Já tava saturada. Eu já tinha passado uma situação, pra você ter ideia. De eu chegar no consultório do pediatra, eu falei assim, olha, ela não senta sozinha e tal, ela não tem firmeza. E aí a pediatra botou ela em cima daquelas macas duras, sabe? Aquelas macas de consultório que são bem duras. Sim. E ela botar a Helena sentada, ficar segurando ela assim, e falar assim, vamos ver se ela não senta. E soltar. A garota fez assim, pá! Com a cabeça. Meu Deus. É nesse nível, assim. A história é muito bizarra. Nossa. E aí, quando eu entrei nessa consulta com essa pediatra, eu falei assim, cara, alguém precisa me ouvir. Sim. Eu ouvi dizer que era excesso de amamentação, por isso que ela tava mole. Olha, foi cada absurdo. E tudo de médico. E aí, naquele consultório, a médica ficou mais ou menos umas 2 horas só observando a Helena. Ela já ia fazer 1 ano nessa época. Sim. Ela só olhava. Como era a mãozinha, como era o pezinho, como aquela... E aí, no final daquela consulta, eu falei assim, olha só. A médica, né? Virou pra mim e falou assim, olha só. Eu não posso dizer o que é, mas é. Vamos entrar no processo investigativo. A sua filha é atípica. E ali começou a batalha pra descobrir o que era. E aí foi muito médico. E aí quando ela falou atípica, imagino que você... A primeira coisa que passou na minha cabeça foi que ela era autista. Eu não tinha noção, porque na minha cabeça, Rê, uma criança com paralisia cerebral era uma criança que tinha a cara, o rostinho um pouquinho típico da doença. Da doença não, que não é doença, gente. Corta essa parte, pelo amor de Deus. Típica da condição. A criança com paralisia cerebral, ela tem um rostinho típico da condição dela, tá? Ela tem os membros muito comprometidos, muito atrofiados, né? E aí era isso que eu tinha na minha cabeça, entendeu? Sim. E a minha filha não é assim. Não era. Então eu imaginei tudo, menos. Sim. E aí, enfim, foram muitos exames, muitos exames, gente. Assim, a ponto de eu botar a minha filha dentro de um tubo
totalmente sedada com 1 ano. E eu chorava e ela desesperada, até a gente descobrir que a Helena sofreu uma hipóxia perinatal, que é uma falta de oxigenação no parto. E nós não fomos informados disso. Um parto cesárea num hospital particular, com toda a infraestrutura, e nós não sabíamos. Pergunta de quem é leigo. Eu acho que é a mesma que eu faria, mas faça. Não, então faça. Faz você. Se no caso né, não tivessem sido negligentes, se isso poderia ter sido revertido. Poderia. Não só revertido, talvez não 100% revertido, mas os defeitos colaterais teriam sido menores, porque a gente poderia ter feito um acompanhamento prévio, né? Sim. Então, poderia ter tratado mais tempo. Exatamente, entendeu? Ela teve uma questão ali no dia que ela nasceu, que ela chorava compulsivamente, a minha família chamava a enfermeira falou assim, recém-nascido chora, você quer que faça o quê? Que é normal, né? Assim, gente, não tô dizendo, vamos generalizar, tá? Todas as enfermeiras fazem isso, porque eu conheço muitas enfermeiras incríveis. Muitas, tá? Mas eu acho que isso acontece com muita naturalidade. A gente já teve nossa filha internada em alguns momentos e a Renata já passou por estresse com algumas enfermeiras. É bizarro, enfim. Não são todas. E aí algumas. eu descobri, nessa fase, né, eu já, ainda sem saber de fato que era PC, que era a condição dela, mas já sofrendo muito por saber que tinha alguma coisa acontecendo, eu já comecei a entrar num processo depressivo, né? E veio o diagnóstico. E aí, meus amigos, conhece o fundo do poço? Imagina. No meu tem mola. Caramba. Porque eu fui lá no fundo mesmo. Tinha que ter mola. E aí foi um processo depressivo muito difícil, mas que, cara, eu precisei viver, precisei passar. E hoje, se você puder, na hora que você for editar, bota uma foto da Helena para as pessoas verem como ela é linda. Com certeza. Com certeza. A Helena é luz. Manda pra gente uma foto dela Vou maravilhosa. mandar. Ela é luz e hoje ela tá com 4 anos, a gente faz todos os acompanhamentos necessários e agora ela tá começando a falar. Que bacana. Pois é, ela tá começando a falar. Bacana. A gente já tem uma visão aí, né? Uma projeção dela andar também. Graças a Deus. Nossa. Então, é isso. Ela é mais do que nunca a sua motivação diária. Diária. É sua motivação diária. Diária. Você acorda, passa pelo quarto, olha e fala... Não, jamais, gente, eu amo minhas 3 filhas, né? Pelo amor de Deus. Mas é porque, de fato, Sim. eu Não, tenho... eu sei. Mas diga assim, aquela parte da manhã que você passa, olha no quarto e fala, hoje eu vou botar pra fuder. É isso. Hoje eu vou arrebentar em tudo que eu vou fazer. Ela dorme comigo agarradinha ali, ó. Cheirinho de mamãe. Cara, é assim, muito, muito incrível isso que a gente tá falando sobre a Helena, mas a gente precisa tirar um dia pra falar sobre ela. Sobre a Helena. Né? Acho que seria muito legal, porque eu acho que, tirando o conteúdo de festas e eventos, eu acho que é um assunto... Por exemplo, eu aprendi muita coisa aqui agora com você, nesses 15 minutos. Eu aprendi muita coisa. Porque, por exemplo, eu era uma pessoa que achava que era doença. Não, é uma condição. Eu era uma pessoa que não usava o termo atípica. E eu tenho certeza que depois desse podcast... Pô, a gente pode gravar um bate-papo que eu vou falar dessa sobre isso aí. Então, assim, depois de hoje, eu vou mudar a minha conduta. Que bom. Pra falar sobre isso, porque eu aprendi com você. Obrigado. Que bom. Muito obrigado. Até também, agora falando sobre a questão de ser atípico, eu lembrei que há pouco tempo agora, a Thay, ela fez uma postagem que eu cheguei até a comentar sobre uma outra questão que eu acho que é até um pouco polêmica. Muito. Sobre nanismo. Onde se coloca pessoas que têm nanismo para ser uma diversão num evento. Isso é tenso. E ela colocou, e ela levou isso pro Instagram, eu cheguei até a comentar e tal. E eu queria aproveitar esse gancho sobre até você ser uma pessoa que, né, que tá ali
até por causa dessa questão pessoal com a sua filha, está defendendo essa causa de termos. Porque às vezes pode parecer uma coisa super inocente, né? A gente falar assim, o anão, né? Não é anão. Não é anão. É pessoa com baixa estatura ou pessoa com nanismo. Viu? Agora, pra você ver, Sim. pequenas Porque quando coisas. você diz anão, você está reduzindo aquela pessoa ao fato dela ter uma estatura mais baixa. Você tá, o anão. Tá, não. O anão, ele pode ser o que ele quiser. Ele pode ser professor, ele pode ser pai, ele pode ser médico, ele pode ser o que ele quiser. Mas aí quando você fala anão, você tá dizendo que ele é só aquilo. Sim. Entendeu? Você tá reduzindo a pessoa àquele termo. Então não se usa anão. E aí, até quando você fez isso, a minha pergunta é sobre se você... Eu conheço um pouquinho da Thay, assim, essa pergunta eu já vou fazer um gancho a uma outra pergunta. Você não teve o receio, né? Porque a gente que lida com o público, Sim. a gente tem que muito ponderar o que a Tem que gente ter muito cuidado pode, com o que fala. não pode falar, né? Sobre temas. Não, esse tema eu não posso falar porque eu vou estar generalizando muito. E quando você colocou essa questão lá, você não teve esse receio do que poderia levar, né? Por exemplo, de repente uma noiva sua estava querendo colocar uma pessoa com nanismo para ser a diversão lá do evento dela. E aproveitando também, além dessa pergunta, eu conheço um pouco do seu jeito de ser, né? A gente tem um jeito bem parecido, né? E você foge um pouco do tradicional das cerimonialistas. Que assim como eu também acho que eu fujo um pouco dessa questão formal, né? De você chegar, olha, prazer, eu sou a Thaísa. Não, Está nunca aqui será. Aquela voz de aeroporto. Nunca será. Senhoras e Aquela senhores, voz a de- saída é por aqui, tá? As portas se abriram. Conheço algumas assim. Então, e você foge totalmente desse padrão. Como que é pra você, o que você já enfrentou, né, nesse nosso mundo de evento, por você simplesmente adotar ser quem você é? Tipo assim, eu sou assim, você tem que gostar de mim porque eu sou assim, e você tem que se adaptar. Se você quer me contratar, eu não vou mudar o meu estilo de ser pra poder fazer o seu evento. E eu nem quero que ele mude o dele. Eu É quero isso. que ele me Rê, isso vai muito além do meu pessoal, vai uma questão também de entendimento, estudo sobre empreendedorismo, o nome disso é posicionamento de mercado, Sim. tá? Existem centenas de outras cerimonialistas com a mesma capacidade técnica que a minha, tão boas quanto eu. Eu não posso desmerecer o meu amigo, É a minha isso. colega. Sim. Qual é o meu diferencial? Ser eu. Esse é o meu diferencial, cara. O nome disso é posicionamento de mercado. Então, se a cliente, ela tá pensando em contratar uma pessoa de baixa estatura, né, com nanismo, para entreter o seu evento, e ela já é minha cliente, ou nesse momento ou não, com certeza nesse momento ela fala assim, cara, que merda que eu ia fazer. Sim. A Thay tá certa. Porque quando ela me contratou, ela já teve essa identificação comigo. Então ela entende que aquilo... Cara, como é que eu não pensei nisso antes? Então as minhas clientes, elas não olham com o fato, tipo, ai, pelo amor de Deus, a Thaís é uma mimizenta. Não. Sim. Porque já teve essa identificação lá atrás. Entendeu? Não tem jeito. E a gente também, a gente se identifica, porque eu conversei antes, a gente é bem parecido com o seu jeito de ser a gente. Vou dar um exemplo claro, né? Quem me segue nas redes sociais e segue a Renata nas redes sociais, vê que a gente é na rede social nossa o que a gente é. Faz o que faz, eu não faço. Eu não crio um personagem Isso aí. pra dizer, gente, se eu fazer isso na rede social, pode ter cliente que não Porque, gosta Rafa, dessa postura. Existem N outros fotógrafos Exato. com a É isso. mesma capacidade técnica que vocês. Vocês são maravilhosos, mas existem outros maravilhosos. Melhores até. E aí as pessoas se conectam com pessoas. Exato. É isso. Pessoas conectam com Eu pessoas. recebi essa semana até uma mensagem falando sobre se conectar, né? Uma mensagem de uma mãe. Ela ainda nem fechou comigo, mas ela... Aproveitando, né? Vamos dar aquela reforçada. Fecha aí, né? fecha, Vamos aí. gente. Pô. Eu passei para ela o orçamento e ela chegou para mim e falou assim, olha, te falar uma coisa, Renata.
eu não sei como. Porque eu falei pra ela assim, você já achou nosso Instagram? Já viu nosso material? Lembro. Ela falou, a minha filha já me fez assistir 1000 vezes todos os rios de vocês. Aí eu falei, que legal isso? e tal, não sei o que. Aí eu passei pra ela o orçamento e tal. Aí ela não fechou nem o salão, ela vai essa semana agora pra fechar, por isso que ela... Provavelmente. Alô, ela não eu fechou sou com a gente. cerimonialista, tá? Assessoria Gente, aqui é cerimonial. isso, a gente um A jabá. gente vai botar o arroba aqui um embaixo. arroba, exatamente. Formadora de novos profissionais. Tem muita gente boa aí no mercado, mas provavelmente foram meus alunos, então fui eu que Olha ensinei. isso, já tá vendendo peixe. Claro, sou besta. Lógico. E aí ela chegou pra mim e falou a seguinte frase que a gente, graças a Deus, a gente escuta bastante por aí. Gente, eu não sei porquê, mas a minha filha, ela adorou vocês. Ela falou, adorou vocês. Ela não adorou só o trabalho. Sim. Ela não entrou A lá pessoa. no Instagram. É Ela isso. falou, ela já falou com vocês e ela adorou o jeito de vocês. Em Expo, tem muito isso, né? Que a gente tem um contato direto com o cliente. O cliente tá ali, em grandes Expos, tem ali inúmeros outros profissionais do segmento. E ele vai no nosso stand, faz um orçamento, vai das 15 stands para fazer o orçamento. E aí tem gente que chega pra gente e fala assim, cara, eu fui lá e a minha filha, ou a minha esposa, ou o meu marido, não quis nem ouvir o que ele tem que falar, porque, cara, ele gostou do teu jeito. Gostou da conexão, o jeito que você E atendeu. é esse cliente que eu gosto. É isso. É esse cliente que... O cliente que me quer. que me quer. Ele não quer só o que eu vou entregar pra ele. Isso aí, exato. Não é aquele cliente que chega pra mim e fala assim, não, é porque eu só quero um registrozinho. Eu ontem fiz reunião com uma noiva minha. Inclusive, vou deixar um beijo aqui pra ela, Diana, maravilhosa. Com certeza ela vai assistir. E eu passei uma situação muito difícil agora em janeiro com a minha avó, que é o amor da minha vida. A minha avó ficou internada, ficou muito mal. A gente, Deus que me perdoe, pensou até que ela fosse partir dessa pra melhor, mas ela tá aqui com a gente firme e forte. Graças a Deus. E, cara, a Diana era uma cliente minha que todos os dias, se não era todo dia, era dia sim, dia não, ela mandava assim, oi, Thay, boa noite, como está a sua avó? Que legal. Cara, aquilo ali, ela tem de mim o mundo agora. Sim. O mundo. É a preocupação com a Thaísa Carvalho, não com Com a a Thaísa pessoa. Carvalho Eventos. É isso. É cerimonialista. entender que por trás tem um ser humano, Sim. né? É isso. E a gente fica muito feliz quando isso acontece também com a gente, né? A gente tem grandes clientes que se transformaram em grandes amigos nossos. As assim. minhas clientes, elas têm muitos pensamentos parecidos com os meus. Então, fica muito fácil. Fica né? fácil. Fica fácil. Sim, bem, como eu falei pra vocês, né? Tá muito bom esse assunto. Cara, a Thaísa tem assunto pra uns 3 podcasts. Fala pra cacete. Na verdade, assim, a gente precisa navegar um pouquinho sobre algumas coisas que eu acho que eu te falei que é interessante. Então, eu sei que às vezes a gente entra num tema e o tema tá tão gostoso que dá vontade da gente ir embora nesse tema, mas eu, como o Estraga Prazer, tenho que ficar... O chato da história. O chato da história, eu tenho que ficar saindo de um, entrando no outro, pra gente poder conhecer tudo, senão a gente Isso vai aí. conhecer um pedacinho só dela. Já que a gente já tá falando sobre gostar da gente, do nosso jeito, do nosso cerimonial, do nosso assessoria, da nossa forma de trabalhar, eu tenho uma curiosidade que acho que é uma curiosidade profissional mesmo, porque a gente vê tanto... Isso acontece com a minha profissão também, de fotografia, tá? É Que só medo. apertar o botão. Já até sei o que vem. Tô até comendo cabelo. É só apertar o botão. Então, assim... É só apertar o botão? Não, brincando. Não é essa a pergunta. Não, eu imaginei que fosse. Não é essa a pergunta. É só organizar o cortejo? É só fazer a fila de padrinhos? Eu fico pensando isso. Quando... né? Cerimonialista, assessorista. Uma coisa e outra. Tô errado? Não. Não, assessor. Assessor, né? Assessorista É de Não, elevador. é de elevador. Assessora Assessora de eventos e cerimonialista. e cerimonialista. Isso. Aonde está a categoria, o limite do trabalho? Porque o que acontece? Eu consigo passar por 3 eventos e ver 3 trabalhos de assessoria e cerimonial completamente diferentes. E eu também consigo ir em 10 eventos, nada contra, nem sei se você, né, faz isso, eu tenho certeza que não, Que e medo. ver
um monte de cerimonialista com texto que imprimiu no Google. Celebrar a vida é sonhar na esperança de... A gente já decorou o texto. Desculpa as cerimonialistas. Gente, eu tô aqui pra dizer que isso é um texto padrão Tal que você pega dia, no Google. num sopro de vida, Desculpe as cerimonialistas que fazem esse texto, nada contra O pessoal vocês. imprimindo um novo texto no Isso no aqui Google. é um podcast, a gente tá aqui pra falar mesmo, a gente não, Não, tá nada aqui contra pra... não, eu tenho contra sim. Mas assim, posso dar uma opinião rápida, assim, direta? Deve, de podcast claro. mesmo? O cliente tá pagando pra você. Tá confiando no seu trabalho. Isso. Tá entendendo? Tá te dando a oportunidade de registrar, de celebrar um momento único na vida dele. Não vai no Google, não imprime o celebrar a vida, é tudo que a Renata sabe o texto, e leva isso achando que você tá entregando um bom E trabalho, o porque principal, não seja igual a todo mundo. não seja igual, muita gente faz isso, e assim, eu tenho vídeos meus de casamento, de casamento de 15 anos, de 2015, Que usava esse Que era texto. o mesmo que era texto. esse texto. Então, gente, vamos Desculpa, lá. eu precisei falar. Eu julgo, sim, quem faz isso. Eu não julgo a minha colega, o meu colega, que cobra R$500. Não julgo. Cada um cobra aquilo que acha que tem que cobrar. Isso. Não tem essa, tá? Eu não julgo o meu colega que tem duas profissões, né? Que Uhum. consegue Uhum. coordenar. Eu não julgo. Agora, a pessoa que não faz o trabalho dela bem feito, eu vou julgar sempre. Sim. Porque a partir do momento que você se propõe a fazer alguma coisa, faça direito. Senão, E senão não faz sentido. E você copiar e colar, você não tá trabalhando. Isso aí. Tá trabalhando. E, gente, o que vende é ser você. Tá? E é exatamente isso. Vocês já viram um cerimonial meu de 15 anos? Eu sou muito dinâmica. sim. Uhum. Né? No meu cerimonial, ele não tem que é princesa, que não sei o quê. Não tem essa pegada. Esse tipo de cliente nem chega pra mim. Exato, porque o cliente já se identifica Isso. com o que você faz. Se Você é acha que que uma menina que quer fazer passagem de boneca, não ela sei não o vai quê, te contratar. ó, ela olha pra minha cara, a pessoa tem um piercing no septo, o outro aqui, o braço todo tatuado. Ela vai me contratar? Não, cara. né? Não É vai. identificação, é Identificação. perfil, entendeu? Agora, você pode fazer um cerimonial todo tradicional, mas faz do teu jeito, cara. isso. Imprime a tua marca ali, Sim. entendeu? Mas assim, Você aí... tá dando um curso aqui, né? Agora. É pedaço do ela já curso tá dando Estrelas. uma Imprime deixa a sobre tua o marca. curso Não tô Estrelas. dizendo que o cerimonial tradicional é feio, não é isso. Ele é lindo. Mas até onde é o seu papel? Acho que é isso que eu também queria saber. Por que a gente tá falando isso? Às vezes a gente tem um cliente lá que falou que contratou a assessoria e o cerimonial, Uhum. né? Porque a gente entende que o cerimonial é só aquilo do dia. A celebração a ali, né? celebração em si do momento do cerimonial, né? E a assessoria é todo aquele suporte. Uhum. Quando a gente fala sobre assessoria, porque assim, né? Quando a gente tem... Voltando aqui, rapidinho. Sim. Vocês falaram que o cerimonial seria a pessoa que tá ali fazendo o cerimonial. O dia. Ah, tá. O dia. O dia, Tá, né? Isso aí. Coordenar tudo que está sendo ali do Isso. dia. Tanto a questão do Isso aí. cerimonial, como toda aquela Isso aí, do, ok, do tá. dia do evento. E a assessoria eu entendo como o pré. O né? pré-evento, Você exatamente isso. dá todo o suporte para a pessoa Uhum. antes. Só quando a gente fala sobre um pré, principalmente para debutante também, mas acho que principalmente para noiva, né? Isso fica, acho, muito vago, ao meu ver. Porque, por exemplo, a gente, quando é leigo, a gente fala que a cerimonialista, quando é a parte de assessoria, ela se torna uma babá da noiva, da debutante. E isso para uma pessoa sensata, não sei se é sensata a palavra, ela vai conseguir dosar isso e falar com você no horário comercial. Ela vai conseguir dosar isso e falar com você sobre assuntos pertinentes, tipo, eu quero ir ver o meu vestido, eu tenho que decidir sobre o meu docinho. Mas a gente tem umas outras pessoas ao redor que vai querer que você responda a ela de madrugada, que vai querer que você escute ela, porque na semana antes do casamento ela discutiu com o marido dela e ela já não sabe se vai casar ou não. Então, até onde vai? Qual é o limite? Qual é o limite? O de céu é o ser- limite? O céu. Bem focado.
Chama na Eu 2, sou chama na câmera 2. cerimonialista. Eu não sou sua fada madrinha. Eu não sou santa milagreira. Eu não sou nada mágica. Eu sou cerimonialista. E é isso. Eu não sou psicóloga. Por mais que a gente crie contato, muitas vezes, vínculo com o cliente, mas isso é pontual da troca com cada cliente. Que nem eu acabei de citar Não essa é uma cliente. regra, né? Não é uma regra. Uhum. Não é, tá? E assim, Você não tem que estar à disposição 24 horas por dia. porque eu a pessoa- agora, nessa situação da minha avó, que eu tava contando, inclusive, dessa minha noiva Diana, um amor que me mandava mensagem, eu tava com uma outra cliente, não vou citar como foi a situação, senão ela vai Uhum. conseguir saber que foi ela, e eu estava dentro do CTI, visitando a minha avó, eram só 20 minutos por Uhum. dia, e eu não podia nem ficar 20 minutos, porque tinha a família inteira Sim. pra ver, né? Enfim, e eu já tinha avisado a cliente que eu estava chegando no hospital pra visitar a minha avó e ela me ligando. A festa dela é em 2024. E ela me ligando. E aí chegou uma hora que ela me ligou e falou assim: Ah, Thaís, é porque eu preciso resolver isso com você. Agora tem que ser agora. Porque é atração. Aí eu falei assim: E a minha atração está deitada num leito de CTI aqui na minha frente agora. E é com ela que eu vou ficar. Peguei o telefone. Esse é o limite. Esse é o limite. Essa é a pergunta. Esse é o limite. E isso acontece também um pouco com a gente, tá? Tem cliente que fala, eu preciso saber isso agora. Ou com a Renata também já aconteceu. O cliente mandou a mensagem tipo meio-dia e 45. E mandou ponto de interrogação. Eu estou tentando falar com você o dia inteiro. E você não me responde. O que está acontecendo? Eu Essa botei frase. uma cláusula no meu contrato que diz que eu tenho até 72 horas pra responder uma mensagem de WhatsApp. Não porque você vai fazer isso, mas por Isso é bem- segurança. Isso, É isso. por segurança. Eu botei uma cláusula. Você nem leva isso. Não! Você responde Gente, rápido. pelo amor de Deus, se eu ficar 72 horas sem responder o WhatsApp, Mas- eu enlouqueço. Sim, eu Entendeu? também não consigo. Não mas consigo. assim, é só Mas pra você eu não tive ter que que colocar, escutar, né? Porque numa situação dessa, em que eu tava com a minha avó no CTI, e de fato eu precisava de 72 horas pra entender o que tava acontecendo ali, que eu fiquei fora de órbita, tá? Uhum. Sabe quando você fica assim? Sim. Eu fiquei fora de órbita, eu não tinha condição. Não é que eu não queria, eu não conseguia. Eu tava... E eu precisava de 72. Então eu botei aquilo no meu contrato, porque se eu demorar 72 horas, a pessoa vai ter que ir lá. Vai lá no seu contrato e ver que tem 72 horas pra te responder. É isso. Acho que o resumo é, somos fornecedores, não somos empregados. É É isso. isso, né? Mas acredito que no contrato de vocês tenha uma cláusula em que eu digo que é inexistente o vínculo trabalhista e não existe relação de subordinação. Sim, Exato. Não Ponto. existe. É isso. é isso. Bem, agora a gente vai chegar num ponto bem bacana. Vamos fazer o papo reto? Vamos. Vamos. Gente, essa parte do nosso podcast é uma parte bem legal. A gente já colhemos bastante informação. Eu tenho certeza que você que está assistindo esse podcast, que é fã do trabalho da Thaís, assim, eu conheço muitos fornecedores, não é mentira não, que gosta muito do seu trabalho. Ai, que bom. Muitos fornecedores que quando eu falei que você viria aqui, que entrou na nossa página, tipo, ficaram felizaços, falaram, caraca, é uma pessoa maravilhosa e tal. Que bom. Eu sei que a gente teria assunto para pelo menos mais umas 3 horas aqui falando. É. Só que se a gente fizer um podcast de 3 horas, não vai ser assistido, que as pessoas não Bom. querem ficar 3 horas assistindo um podcast. É verdade. Então eu me comprometo em trazer ela novamente Com um aqui, tema específico pra gente falar desse com tema. um tema específico isso. pra gente falar desse tema que vai ser bem legal. E o papo reto, tá? É o seguinte, a gente vamos te citar algumas coisas Ai, assim, meu Deus, que medo. bem rápido. Que medo. E aí, o que a gente acha legal é que você responda com a primeira coisa que vem na sua cabeça. Não podem ser nomes, né? Não cite nomes, pelo amor É. de Deus. tá? Exceto nomes. Não quero ter que gastar com advogado. Mas aqui. assim, eu vou falar 3 coisas que tá aqui e a Renata vai falar 3. Ela fala uma, eu falo uma. Tá. Pode ser? Pode. E aí, assim, se eu falar uma coisa, eu sentir que você ficou, eu vou pular. Porque Tá. não vai ter mais sentido. Ela tá, É. meio que, aqui, ela tá meio que se preparando. É. Ela tá- Sem Vai correr. ser Assim, sacanagem. a gente vai falar. A gente vai falar e vai vir na sua cabeça e você vai dissertar. Tá. Tá Vai. bom? Se você ficar pensando muito. Tá. Bom, eu posso começar primeiro? Pode. Começa, vai. Vou começar pegando leve, depois a gente vai pesar, Tá, tá bom? Deus. vai. Tô tremendo, cacete. Vamos lá.
Uma frase. Uma frase. Pior que eu tenho, mas deu branco, acho que é porque eu tô nervosa. Uma frase eu vou deixar você pensar um pouquinho. Tá, porque eu tô nervosa, eu tô bem nervosa. Uma treta. Poxa, é pra eu contar a treta, assim, resumidamente? É uma treta bem resumida. resumida. tipo Eu vou assim. contar uma treta com o cliente. Beleza. Vou fugir do negócio do fornecedor, porque Uhum. o fornecedor tem pra cacete, Aham. né? Tá. Mas, inclusive, galera, vocês são chatinhos a beça. Mas mentira. Deu papo. Com cliente, eu tive uma cliente que os convidados dela começaram a furtar almofadas. Aquelas almofadas personalizadas Aham. que bota nos lounges e tal. E a galera começou a pegar mesmo. Ela mandou fazer umas 30, a galera começou a pegar. E aí, quando eu vi que o pessoal tava fazendo isso, eu recolhi as almofadas. E levei pro camarim, mas o pessoal já tinha roubado a maioria. E aí, ela me trancou no camarim. Eu achei que ela fosse me bater. E ela botou, assim, a mão na parede, me encurralou e falou assim: você deixou eles roubarem as minhas coisas! Aí eu virei bem pra ela e falei assim: se os seus convidados são ladrões, você não precisava de uma cerimonialista, você precisava de uma equipe de segurança. Meu Deus. Meu Deus. Que treta. Ah, porra! Eu fiz o que dava pra fazer, gente. As pessoas estão roubando as coisas, eu vou fazer o quê? Até porque se você tivesse impedido isso, eu teria que incluir aqui Thaísa Carvalho, empresária do ramo de festas e eventos, segurança de Segurança eventos. de Depois eventos. precisaria Mas incluir eu uma falei categoria exatamente aqui, isso. né? Eu falei assim, cara... Porque assim, óbvio que eu cheguei pros convidados assim, olha, não pode pegar e tal. A pessoa vira pra você e fala assim, tá, mas eu vou pegar mesmo É isso. assim. Mas é isso que acontece mesmo. Isso. Já temos a frase? Hã? Ai, não, você tá me deixando nervosa. Não, Ai, meu Deus. não me pressiona. Ah, tem. Tem, Então meu fala. amor. Não é bem curta. Tá bom. Eu supero. Eu sempre supero. Muito legal. Aconteça o que for, eu supero. E você já provou isso, né? É. Eu Eu sempre acredito. supero. Eu acredito, já provou isso. Bem, como eu falei a frase, Renata, você respondeu a frase agora, então sou eu agora, tá, Rê? Bom, vamos lá. O que você não faria por nenhum dinheiro nesse mundo? Por nenhum Nenhum. Tipo, pode ser bilhão. abrir mão da minha família. Nenhum. Nenhum. Minha família vai comigo pra baixo da ponte. E é isso. É isso que a gente viu aqui, nessa É conversa. E Dinheiro o que você nenhum. faz até de graça. E o que você faria até de graça? Ai, cara. Então, se eu fosse rica, eu não sei se de graça, mas eu trabalharia por hobby. Eu continuaria exercendo a minha profissão Sim, porque você por gosta. porque eu gosto, tá? Sou eu agora? É. Beleza. Agora, eu vou pedir pro meu diretor botar aqui na câmera focado, 2, bem focado nela. fechada aqui pra ela. Antes de você ir, eu falei que eu faria isso se eu fosse rica. Eu não sou rica. Alô, cliente. Então eu continuo cobrando pelo meu trabalho, porque eu tenho 3 bacuri pra alimentar. Bom, agora que a gente tá com a câmera aqui em você, fechada, eu vou fazer a 3 minha por 4. terceira pergunta e última, e essa, eu não quero nem que você olhe pra mim, você vai olhar pra câmera. Ai, meu Deus, tá. Uma indireta quase reta. O que é uma indireta quase reta? É aquela indireta que ninguém sabe pra quem você tá mandando, Mas a pessoa. mas a sabe. pessoa sabe que tá recebendo. Porra, tem várias que eu queria Escolhe uma aí. mandar. Então é uma indireta quase reta agora. Manda Indireta quase reta. pra cá, ó. Pra essa câmera aqui. Tá, eu tô pensando como é que eu vou formular isso pra não ser uma coisa tão... Pra ela não xingar a pessoa tão. Ah, tá. Entendeu? Vamos lá. O seu colega que cobra 500, 600, 700 reais, ele não deve te incomodar. O que devia te incomodar é a sua soberba, a sua arrogância e a sua prepotência. Que isso, Brasil? É isso que nós queremos isso aqui, que a gente gente. quer. Muito bom. Muito bom. Muito bom. E eu vou te falar, eu vou roubar essa sua indireta e vou fazer na minha próxima. É porque isso aí. eu poderia falar a mesma coisa. É verdade. Mas porque a galera acha que
Ai, fulano cobra R$500. Quem é ele na fila do pão? Oi? O quê? Bom, O pessoal pode cobrar o que quiser. O que quiser. É isso aí. Desde que ela entregue bem. É, cada um lógico. sabe onde seu calo aperta. Isso aí, Lógico. exatamente. E pra finalizar, Pra finalizar. aquela pergunta que vai ter em todos os... Aqui vai ter em todos episódios. os podcasts. Dá o papo. Pensa em alguma coisa que você quer. Ó, E dá o papo reto. dá o papo. Cara, o papo é o seguinte. Olha pra tua história. Analisa de onde você veio. Trace metas, objetivos. Trabalhe duro, mas não passe por cima de ninguém pra chegar em algum lugar. Jamais. Passar por cima de alguém é um atalho que não vale a pena. A recompensa vem. Pra quem é do bem. É isso. E energia diz tudo. Se aproxime sempre das pessoas que têm uma energia compatível com a sua. Porque tem gente que só suga e tem gente que soma. Muito bom. Eu achei maravilhoso. Falei que ela era maravilhosa. Achei. Eu te disse. Então, pra gente fechar essa entrevista incrível, maravilhosa, eu tô muito feliz de ter passado essas horas aqui com você. Eu acho que foi Muito bom. gostoso. Foi Eu acho que foi muito bom. Não sei vocês, mas eu saio com a sensação de que faltou assunto. Faltou. Sobrou assunto, faltou tempo. Faltou Faltou tempo. tempo. Não, assim, faltou falar mais, Falar né? mais. Acho que a gente poderia Mas a ter... gente vai chamá-las de novo, até porque a gente quer muito saber sobre o projeto dela do curso, que a gente não conseguiu nem Vamos... abranger. Não, antes, não. A gente vamos... Eu preciso falar sobre isso. É um porque compromisso uma coisa meu. tão É um legal. compromisso. Tá, antes da gente ir pro seu jabá, que tem a hora do jabá, que é a hora Tem que a hora do fecha. jabá. Você desenvolveu um curso chamado Estrelas, né? Você é a mentora, fundadora, diretora, idealizadora, tudo desse curso. Tudo. Eu sei como é que funciona o seu curso, conheço um pouquinho, não conheço muito. Você tem formado cerimonialistas e assessoras, ou só cerimonialista? Fala um pouquinho pra gente do que é o curso Estrela. E, já falando sobre isso, eu queria que você Fizesse o jabá. fizesse o jabá, não. Além de você falar do curso Estrela, eu queria saber aonde é que você quer colocar o curso Estrela. Qual é o seu objetivo do curso Estrela? Onde você quer colocar ele? Então, eu já dava cursos antes, né? Eu criei o curso de iniciação para cerimonialistas, que foi um muito legal, e o nome do curso foi copiado. Então, eu desfiz isso, eu parei de dar, fiquei muito mal na época, outra pessoa tá dando, enfim. E aí, eu também tinha o curso 2 em 1, em parceria com uma outra cerimonialista, e o que eu fiz? Eu juntei o curso de iniciação com o curso 2 em 1 e fiz uma coisa só, tá? Sim. O curso Estrelas, ele é totalmente diferente. E aí eu poderia ficar aqui falando, por que eu vou te ensinar a vender? Por que eu vou... Não. Sim. O curso Estrelas, ele é diferente porque ele é gente da gente. Porque eu não me coloco em nenhum momento como a fodona. Não. Eu sou igual a você. E eu tô aqui pra te ajudar. Uhum. Esse é o diferencial do curso Estrelas. Eu me dou ali. Eu não vou chegar ali e dizer, cara, porque eu sou super rica, super bem sucedida, e eu tenho carro, eu tenho casa. Não, não, não. Sim. Cara, é mó perrengue ser cerimonialista. Mas eu sou uma cerimonialista foda pra caralho. Entendi. Porque eu sei que eu sou. O meu trabalho eu executo bem a beça. Sim. É isso que você quer aprender? Vem comigo. Arrasou. Entendi. É isso. E tem inscrições? Como é que tá? Como é que funciona As isso? inscrições estão abertas. A gente tem uma turma agora em maio. Dia 6 e 7 de maio. Turma pequenininha exatamente por causa dessa troca que eu gosto de ter com os alunos. E a gente ensina todo o caminho das pedras mesmo. A pessoa... Quem já é cerimonialista consegue sair de lá com uma outra visão do mercado, Sim. tá? Pra você vender, pra você precificar, pra você captar cliente. Porque, cara, não é... ser cerimonialista não é só protocolo, né? Você é empreendedor, cara. Sim. Você tem que saber vender, você tem que saber se divulgar. Então, a gente ensina toda essa parte.
E agora, 6 e 7 de janeiro, a gente tem uma turma. E eu, inclusive, já quero dizer pra vocês que essa agenda da Perfil Estúdio está muito cheia, porque Sim. toda vez que eu chego pra falar do meu curso, vocês não têm data e eu o pior espero que- vocês E pior lá. que em maio agora a gente não sei como é que tá. Eu falei mas com a gente Renata. Falou, né? É. Tá um mês muito complicado mesmo pra gente. Pois é, mas eu Mas- espero vocês lá, tá? Então, a gente fazer um corte bem legal aqui, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e falasse da sua turma que tá aberta, como vai se inscrever, o que que tem que fazer, aonde tem que ir, quem tá interessado. Tá. E pra gente fazer esse cortezinho, você bota lá no Estrelas, você bota na sua página, cortezinho só de você falando isso, aquele jabazinho Elas do curso, produzindo. depois você vai fazer o jabazinho seu. Aquele jabazinho do curso, pra gente fazer o corte. E você pode dar, sei lá, pra quem tiver vindo daqui, um desconto, como é que funciona isso? Eu posso analisar. Você lá, pode né? dar um brinde. Ah, sem dúvida. Um brinde, é certo? Desconto não, um brinde. Porque eu sei que o teu curso não nem merece desconto, de tão bom que é. Já sei. Ó. Então, ótimo. Vamos lá, gente. Curso Estrelas para cerimonialistas iniciantes não é só para quem quer entrar no mercado, quem já está no mercado e quer melhorar o seu desempenho, principalmente para captação, atendimento de clientes, ver essa agenda aí bombar ainda mais. Curso Estrelas, dia 6 e 7 de maio, tá? Vai ser um prazer receber todo mundo. Como eu falei, a raiz do curso é uma aula humanizada, é um atendimento humanizado, trazer palestrantes que também se entreguem para vocês sempre. E, claro, quem vier aqui pelo podcast, pelo podcast do Perfil, Papo de Perfil, vai ganhar. Olha só, mas olha, só um, tá? Só tá. uma pessoa, Só uma porque não pessoa. dá Só a pra fazer primeira com todo pessoa, mundo. hein? Tá, a primeira. A primeira. Porque primeira o que eu vou que falar. fazer realmente, a primeira pessoa que se inscrever, eu dou uma consultoria depois do curso com 3 aulas particulares. Arrasou. Uau. É isso. O Papo de Perfil chegou chegando, hein? É isso, mas só uma, não posso fazer isso pra todo mundo, Então não. tá bom. Não dá. Então agora sim, vamos para a hora do jabá, que é onde você vai vender o seu produto. É aquela hora que você fala assim, ó, eu sou a melhor cerimonialista que você pode... Já viu aquele comercial da Casa Bahia? É isso. Tipo assim, Vem comigo. vem comigo, fecha o contrato, eu sou a melhor, não tem igual a mim. Tem que Vai lá. dar piscadinha no final, porque E a piscadinha é a Ah. hora do jabá, é o seu comercial. Vai passar na Globo. é Pensa isso. assim. Só, hora do jabá. A verdade é uma só. Existem outras cerimonialistas boas? Claro, excelentes. Mas nenhuma vai ser tão linda, perfeita e ter o meu carisma. Isso aqui é exclusividade pra sua festa. Me contrate, amor. Beijo. Que isso! Gente, ela é demais. Maravilhoso, tá? Maravilhoso, maravilhoso. Gente, obrigada mais Eu uma que vez. agradeço você mais uma vez. Deixa tudo muito leve, foi maravilhoso. Esse bate-papo foi super descontraído. Fluiu, porque né? Fluiu, Só tá maravilhoso. entregando tempo a coluna. A Não, coluna tá entregando tempo. mas Tirando isso, Porque a idade chega, né, gata? Ah, Tem merda, isso, Renata. tá? Obrigado, Obrigada, tá? Foi gente. maravilhoso, gostei muito. Eu acho que, mais uma vez eu repetir, eu acho que a gente tem mais assunto pra conversar, você vai voltar aqui. só me convidar que eu venho. Eu acho que depois do curso Estrelas, depois do início, eu acho uma oportunidade bem legal da gente vir abordar como é que tá sendo, como é que Ah, foi. legal. Você até perguntou, Rafa, onde eu quero chegar com estrelas? Nas estrelas. E vai chegar. É sério? É sério. O Estrelas é um projeto que eu vou Tornar fazer referência. voar. Referência seria isso. As pessoas ainda vão se matar por uma vaga no meu curso. É isso. Esquece o que eu tô Aí te você Tá falando. lembra, registrado. e aí você lembra que veio aqui Que no é. nosso podcast, Sem tá? Por dúvida. favor. Sem E falou dúvida. sobre ele aqui. E aí foi, e assim, eu acho legal. Aí vai estar acontecendo, né, o curso, a gente marcar de vir, se contar como é que tá Sem sendo dúvida, e conta tal. comigo. E, bom, é isso. Obrigada, Obrigado. Meu amor, Obrigada. muito Gente, obrigada. você que curtiu esse podcast, essa entrevista maravilhosa com a nossa Thaísa Carvalho, dona de uma família incrível, de empresas incríveis, de uma conversa incrível, de um bate-papo incrível. Espero que vocês tenham gostado. Eu falei que seria muito interessante, eu falei que teve momentos emocionantes, a gente riu, chorou A lágrima nesse desceu. podcast, teve lágrima, teve sorriso, teve direta, teve indireta. Só não teve xingamento porque não Só pode. não teve xingamento porque não pode.
Na verdade, até pode, mas a gente se controlou, porque é o primeiro episódio. Porque, além de ser linda, maravilhosa e exclusiva pro seu evento, A gente não eu fala sou fina. A gente É não isso. fala palavrão, né? Gente, muito obrigado por ter acompanhado e segue os nossos próximos episódios aí com entrevistas e convidados incríveis que a gente vai trazer aqui Isso no aí. Papo de Perfil. Tamo junto. Beijo, gente.